Mas afinal, o que é um kit para-raios? Para que ele serve? Qual é a função dele numa cerca elétrica? Existe mais de um tipo de kit para-raios? Qual é a forma certa de instalar ele na cerca? As respostas para essas perguntas você vai encontrar nesse vídeo. Olá, eu sou o Matheus Simões, especialista em cerca elétrica, e aqui no canal eu trago conteúdos para que você possa aprender a dominar os segredos da cerca elétrica, seja para usar na sua propriedade, para corrigir os problemas que você tem na sua cerca, ou até mesmo se você está pretendendo começar a usar a cerca elétrica e já quer fazer tudo certo desde o início. E também, através das minhas experiências que eu compartilho por aqui, algumas histórias e algumas técnicas, a gente consegue ajudar profissionais cerqueiros, ou seja, os que pretendem obter conhecimento para valorizar o seu serviço e também ser mais remunerado com a cerca elétrica. Como falei no início, nós vamos falar aqui sobre o kit para-raios, entender absolutamente tudo que nós precisamos para, de fato, dominar esse acessório que é muito importante que nós tenhamos na nossa cerca elétrica. Eu resolvi gravar esse vídeo sobre esse assunto porque são perguntas recorrentes que me chegam através das redes sociais. Se você não me segue, eu te convido para me acompanhar tanto no Instagram quanto no Facebook. A gente está lá diariamente também compartilhando conteúdo sobre a cerca elétrica e lá que chegam as maiores dúvidas. E essa sobre o kit para-raios é uma recorrente. Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é um kit para-raios. Como você pode observar aí na figura, o kit para-raios ele é um sistema composto por algumas peças. Uma mola galvanizada, um isolador de canto, ou a famosa castanha, e o centelhador, que é essa pecinha aí de porcelana que vocês enxergam. Também na foto tem os grampos conectores que servem para a gente prender a mola no arame da cerca. É claro que esse modelo que você está vendo é apenas um deles. Existem outros diferentes, mas o que a gente mais costuma encontrar no mercado, até para a gente poder adquirir, é exatamente esse tipo. Um kit composto por isolador, que é a castanha, a mola e o centelhador. Geralmente o que muda é o tipo de centelhador. Tem esse de porcelana e tem um centelhador de plástico. Ao longo desse vídeo você vai ver a diferença entre os dois. Bom, e para que serve esse kit para-raios? Nada mais é do que um sistema de proteção para o eletrificador. Você já deve ter visto ou até mesmo passado por isso, um eletrificador literalmente destruído por causa de um raio, ou porque o raio caiu na cerca, ou se é um aparelho convencional ligado na tomada, pode ter sido danificado por um raio que caiu diretamente na rede elétrica e pela tomada atingiu o eletrificador. Mas enfim, o objetivo, a função desse kit para-raios é proteger o eletrificador. Já adianto aqui que não é um sistema 100% garantido. Afinal, nós estamos falando de um raio, onde a energia é altíssima, é um fenômeno com muita força e não tem como simplesmente parar um raio como num passe de mágica. A gente usa estratégias para inibir a ação, o efeito desse raio quando ele cai na cerca. E o interessante é que esse kit para-raios, por mais simples que pareça, ele é muito eficiente. Na maioria das minhas instalações, esse kit para-raios já protegeu o eletrificador. Então eu nunca deixo de usar esse sistema porque eu sei que muitas vezes estragar apenas aquela pecinha ali, o centelhador de porcelana, é dezenas de vezes mais barato do que se o eletrificador estragar e a gente ficar sem choque na cerca, se não tivermos um eletrificador reserva na propriedade, que é o caso da maioria das pessoas, né? Dificilmente a gente tem um eletrificador funcionando e outro na caixa ali esperando de reserva como backup, né? Para substituir quando o principal sofre algum defeito. Então, reforçando, ele é um inibidor, ele diminui a chance de provocar danos no eletrificador, mas ele não garante 100%, como eu falei, não existe a possibilidade da gente simplesmente frear um raio para que ele não siga o seu caminho, né, que é atingir o eletrificador para descarregar no aterramento, e eu já vou explicar exatamente como é que funciona tudo isso. Mas antes, eu preciso te responder o porquê investir no kit para-raios. Muitas pessoas me perguntam se vale a pena, se realmente é necessário, enfim, por que eu acredito que você deve investir no kit para-raios? Porque, como falei agora há pouco, é muito mais barato a gente substituir um kit para-raios que estragou por causa de um raio do que fazer o conserto de um eletrificador que, na maioria das vezes, vai ter perda total.
mas em alguns casos ele vai danificar ali os componentes internos, a placa, um capacitor, transformador, e o conserto desse eletrificador pode ficar inviável, ou seja, pode ficar mais caro do que se a pessoa comprar um aparelho novo. Então, em termos de custo, um kit para-raios, por exemplo, por melhor que seja, ele vai custar aí entre 180 e 200 reais, dependendo do lugar que você for comprar. Na internet, por exemplo, está mais ou menos esse preço. Comprando em lojas especializadas ou até direto com os fabricantes, se consegue um preço melhor. Só que nós estamos falando, na maioria dos casos, e principalmente nas minhas instalações, onde eu uso eletrificadores de marcas mais renomadas, que possuem mais recursos, que o valor desses equipamentos é bem mais alto do que a média geral do mercado, é muito melhor a gente investir num kit para-raios, porque o custo de eu precisar trocar o centelhador ali, que é a pecinha que quebra quando um raio passa por ali, é bem menor do que se eu tiver que trocar ou consertar esses eletrificadores que eu uso, que são mais caros. Embora valha a ressalva que caro e barato é muito relativo, né? Então, o que pode ser caro para mim, para você não, cada um pensa de uma forma. Mas como eu costumo dar garantia no meu serviço, eu preciso usar materiais de qualidade. E principalmente os eletrificadores, que é o motor aí do nosso sistema, ele que vai mandar choque para a nossa cerca, e ele tem que ter força, tem que ser bem dimensionado, e a gente precisa que seja um ótimo equipamento, né, que tenha realmente qualidade. E essa qualidade vem atrelada ao valor do equipamento. São valores, como eu disse, mais altos do que a média dos eletrificadores que a gente encontra no mercado, até porque são eletrificadores com pouco menos de qualidade, com pouco menos recursos e com muito menos potência. Então, olhando para a parte econômica, vale muito a pena a gente investir num kit para-raios para a nossa cerca, principalmente quando a gente está usando esses eletrificadores mais sofisticados, mais novos, com mais recursos e, por consequência, mais caros. Porque sempre que nós fizermos a comparação em investir num kit para-raios ou comprar um eletrificador novo, com certeza sempre vai ser mais barato, vai ser mais viável investir no kit para-raios. Mas é claro que nós sabemos da existência de eletrificadores baratos que até mesmo custam o preço do kit para-raios. E muita gente acha inviável, acha que não vale a pena investir, porque o eletrificador ali é baratinho, se precisar comprar um novo não vai ser uma coisa tão onerosa, existe assistência na minha cidade, a pessoa consegue consertar esse eletrificador de forma bem rápida, então não vale a pena nem financeiramente eu ter um kit para-raios na minha cerca. Nesses casos, eu concordo, beleza. O problema é que não dá para a gente olhar só para a questão financeira, é para a questão da nossa cerca estar funcionando ou não. A gente sabe que nas propriedades as atividades são intensas, a gente não para um minuto para descansar, e quando vem uma chuva com temporal, cai raio na cerca e o nosso eletrificador queima, não é sempre que a gente já consegue pegar o equipamento, ir lá na cidade, fazer a troca ou levar para o conserto, esperar a pessoa consertar para trazer de volta e não deixar a nossa cerca elétrica sem choque. Então, às vezes demora um dia, 2, 3, às vezes uma semana até a gente conseguir ir na cidade e por causa disso a nossa cerca vai ficar sem choque e se ela tem o objetivo de cercar os animais, esses vão se dar conta. Pode não ser no primeiro dia, pode não ser no segundo, mas com o passar do tempo, eles percebem que a cerca está sem choque e aí que os problemas começam a ocorrer. Então, para não corrermos esse risco de ficar sem choque na cerca, eu, de novo, reitero a importância da gente usar um kit para-raios. Porque se um raio cai na cerca, nessa situação que falei, depois de uma chuva forte, com trovões, né, com raios, enfim, relâmpagos, que estrague o kit para-raios, mas que o eletrificador siga funcionando. Porque aí depois eu tenho tempo de ir na cidade, enfim, comprar um kit para-raios novo ou simplesmente substituir a pecinha que quebrou, porque também é uma opção, uma alternativa mais barata, eu já ter uma pecinha dessas de reposição guardada ali na propriedade para fazer essa troca quando o principal ali danificar. Então é uma questão mais prática, mais de facilidade na operação e no manejo, né, no dia a dia da fazenda, a gente ter esse kit para-raios para, como eu falei, não ficarmos sem choque na cerca, que a gente sabe que os animais testam, não é uma vez por dia, dependendo da situação pode ser, sim, mais de uma vez por dia, sem sistemas de pastejo rotacionado, por exemplo, onde o gado fica confinado em áreas pequenas e depois é feita a troca dos piquetes, obviamente, mas quando se tem muita pressão em cima da cerca, o gado testa essa cerca várias vezes.
E se a gente fica ali 2, 3 dias sem choque, com certeza o nosso manejo todo vai por água abaixo. Em propriedades mesmo, onde eu instalei cercas elétricas para proteger lavouras, para não deixar o gado da propriedade invadir a lavoura e gerar prejuízo com isso, se a gente pensar aí em 2, 3 dias ou até mais em uma cerca elétrica sem choque, você já sabe que isso vai dar problema. O gado vai perceber que a cerca está sem choque e com a soja ali do lado ele vai querer entrar para se alimentar, né, para comer as plantas, e isso vai gerar prejuízo, não só financeiro para o produtor, mas ele vai ter que gastar tempo depois consertando a cerca, os animais já vão ficar com menos respeito pelo choque e ainda assim, por ter ficado sem choque, né, em função de um raio ter caído na cerca, ele vai ter todo o gasto de trocar o eletrificador ou o kit para-raios, caso ele tenha na cerca. Resumindo toda essa parte, é melhor a gente pecar pelo excesso de zelo do que pela falta dele. Então, tudo que a gente puder garantir, tudo que a gente puder minimizar de problemas antes mesmo que eles ocorram, é muito melhor. E um outro ponto interessantíssimo, que eu fui descobrir depois de alguns anos trabalhando profissionalmente com a cerca elétrica, é em relação aos prejuízos com o gado. Você já deve ter visto em alguma reportagem, em algum noticiário, animais morrendo por causa de uma descarga elétrica. E numa cerca elétrica não é diferente. O que acontece? A gente sabe, pela nossa experiência, que o comportamento dos animais, quando numa chuva forte, num temporal, geralmente eles ficam mais unidos, né? Eles se amontoam. E nas cercas convencionais mesmo, geralmente eles ficam encostados nas cercas convencionais. Talvez buscando proteção, enfim. É um costume que eu mesmo, como produtor rural também que sou, já observei. O gado todo se une, se junta e ficam todos encostados num canto da cerca. E como a cerca convencional naturalmente atrai raios, não de uma forma muito intensa, mas a gente sabe aí que um raio geralmente cai nesse tipo de sistema, se o gado está ali junto e encostado nessa cerca, ocorrem as fatalidades. Então, numa cerca elétrica, a vantagem já começa por aí, porque com o choque, os animais já não vão ficar encostados na cerca. Então, a gente já elimina um pouco esse risco. E tem outro ponto ainda extremamente relevante do kit para-raios, da importância dele, é que muita gente faz o seguinte: nesses dias de chuva forte, onde tem alta incidência de raios, as pessoas com medo que o aparelho queime por causa de uma descarga elétrica, até mesmo na rede principal ali, que vai atingir a tomada onde o eletrificador está ligado, as pessoas tiram o equipamento da tomada e deixam a cerca sem choque, pensando simplesmente nos danos no aparelho, no prejuízo que pode causar se ele queimar. Mas esquecem que se a cerca estiver sem choque, o gado pode ficar encostado nos arames da cerca elétrica, porque não vão sentir nada, né? Afinal, o camarada lá desligou o aparelho, e aí, se cai um raio na cerca, o gado está totalmente desprotegido. Por isso a importância de usar um kit para-raios nesse tipo de situação, porque aí a pessoa não precisa desligar o eletrificador, o raio vai cair na cerca, a gente vai ter o sistema ali inibidor, que é o kit para-raios, que vai desviar, ou pelo menos tentar desviar boa parte da energia desse raio para o solo, para que ele não atinja o eletrificador. Se atingir, vai ser um residual dessa energia, que em muitos casos não compromete nada, até porque alguns equipamentos já têm um sistema inibidor de raios no interior, ali nos seus componentes eletrônicos. Então, na maioria das vezes, isso tudo, essa energia é dissipada e não ocorre dano nenhum no eletrificador. Agora, se a pessoa desligou o aparelho, o gado vai ter a chance de encostar nos fios da cerca elétrica e se ela não está dando choque, pode ocorrer a fatalidade. Você percebeu que eu falei sobre tirar o aparelho da tomada para não correr o risco dele queimar, não por causa de um raio que cai na cerca, mas por um raio que cai na rede elétrica e atinge a tomada onde esse aparelho está ligado. Existem sistemas de proteção para isso, a gente tem como proteger bastante o nosso eletrificador pela fonte de alimentação. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque isso vai ser conteúdo para um outro vídeo, onde eu preciso de mais tempo para poder explicar isso tudo. Tá? Mas existem sistemas de proteção, então é interessante que você pesquise um pouco mais ou aguarde que em seguida a gente traz um vídeo sobre isso. E se você realmente tem interesse, deixa nos comentários aqui quais são as suas dúvidas em relação a esse ponto específico, para a gente preparar um vídeo com todas essas informações e postar aqui no canal. Mas para resumir essa parte, é só você fazer a conta. Será que é mais barato eu comprar um eletrificador novo ou é muito maior o prejuízo
de eu perder 1, 2, 5, 10, 20 animais, porque eu desliguei o eletrificador, eles encostaram na cerca, caiu um raio e aí o estrago foi feito. Feitas essas considerações, eu preciso te mostrar agora como é que se instala o kit para-raios na cerca. Então, através dessa gravura aí, dessa figura que você está observando no vídeo, tem um esquema mostrando exatamente esses detalhes. Vejam que nós temos o eletrificador ali na parede da casa, ligado numa tomada, sai um cabo ligando o eletrificador na cerca. Notem que é uma cerca 100% positiva, ou seja, os dois fios ali têm choque, uma cerca 100% viva. Está imediatamente após a ligação do eletrificador na cerca, uma parte do kit para-raios, que é o isolador e a mola, logo em seguida a ligação do centelhador e depois o restante da cerca. Bom, aqui a gente vai gastar um tempinho porque precisamos entender a lógica do funcionamento do kit para-raios, na verdade a lógica da instalação. Se a gente entender profundamente isso, a gente consegue replicar em qualquer sistema. Porque não necessariamente a gente, no campo, vai ter um sistema exatamente como esse. A cerca pode estar saindo para o outro lado, em vez de sair para o lado direito, como aí na imagem, a cerca pode sair para o lado esquerdo. Eu posso estar usando uma cerca com 3 fios, posso ter um fio negativo aí na cerca. Enfim, a gente vai ver todos esses detalhes. Mas antes de mostrar exatamente o passo a passo da instalação, eu queria te mostrar, através dessa figura, como é que o raio, qual é o caminho que ele faz quando atinge o arame da cerca elétrica. Bom, ali tem o raiozinho indicando na imagem, na ponta direita, vocês podem observar. Imaginem que aquele é o raio que está atingindo o arame da nossa cerca elétrica. A tendência natural do raio é encontrar o caminho de menor resistência para poder descarregar no solo. E por que ele atinge o eletrificador? Porque ele vai pelo arame, o arame está conectado ao eletrificador, ele vai atravessar o aparelho para chegar no sistema de aterramento e descarregar no solo. Então, quando essa alta energia, quando toda essa descarga atravessa o eletrificador, ele simplesmente derrete ali os componentes, ou enfim, os danos são gerais. Eu tenho algumas fotos de aparelhos em pedaços no chão por causa da ação de um raio, né? Com perda total, não tem o que fazer, tem que juntar e botar no lixo porque não dá para aproveitar nada. É muita força, então não dá para a gente facilitar. Então esse é o caminho natural, ou seja, o de menor resistência para descarregar no solo. Como eu te falei lá no início, o kit para-raios ele é um sistema inibidor, que vai tentar proteger o eletrificador. Traduzindo isso no que eu acabei de falar, nada mais é do que um caminho alternativo para o raio descarregar no solo sem atingir o eletrificador. Então nós vamos oferecer um caminho mais fácil para o raio descer pelo kit para-raios e descarregar no solo antes que ele atinja o eletrificador e cause os danos que a gente sabe que causa. E agora simulando o caminho do raio pela cerca, como se antes nós não tivéssemos o kit para-raios e agora sim a gente tem ele instalado, pode perceber ali que tem até uma seta apontando para a palavra escrita ali, desviador. Então esse é o caminho que o raio vai preferir para descarregar no solo. Ele vai sair do fim da cerca, vai chegar até aquele isolador de canto que vocês observam, que é a castanha. Ali está interrompido aquele caminho, ele não vai conseguir chegar no eletrificador porque está isolado. Aquela mola, que é uma das partes do kit para-raio, ela vai gerar uma resistência para a corrente elétrica dessa descarga atmosférica. Então, uma grande resistência já é um caminho mais difícil para o raio. O caminho de menor resistência, o caminho mais fácil para ele descarregar, vai ser pelo desviador, pelo centelhador ou faiscador, que é aquela pecinha de porcelana que eu te mostrei nas primeiras imagens, que está instalada na estaca do meio ali e a parte de baixo dela está ligada no sistema de aterramento. Vamos fazer uma analogia assim como se o raio fosse um carro. O carro vem a 100 km por hora e chegou numa encruzilhada. À direita, ele tem uma estrada de terra toda esburacada, cheia de barro, enfim, uma estrada dessas terríveis aí da zona rural. E para a esquerda, ele tem a mesma rodovia, um asfalto novinho, lisinho, que não apresenta nenhuma resistência. Em qual dos caminhos, né, se você fosse o motorista desse carro e quisesse seguir nos 100 km por hora, qual desses caminhos você ia escolher? Com certeza, o da rodovia asfaltada. Por quê? É mais fácil. Se você entrasse com o seu carro nessa estrada esburacada, com certeza você não conseguiria andar na mesma velocidade, ou seja, aos 100 km por hora, porque você ia literalmente detonar o carro.
em função dos buracos, em função das pedras, enfim. Então isso tudo é para explicar que o caminho que o raio seguiria se tivesse que passar por aquele isolador de canto, pela mola até chegar no eletrificador, seria a estrada de terra. E a rodovia, com o asfalto lisinho, novinho, seria o caminho mais fácil para que o raio seguisse o seu rumo. E essa rodovia, então, só para a gente reforçar, é exatamente o kit para-raios, que vai oferecer, de novo, um caminho de menor resistência para o raio dissipar sua energia no solo. Um segundo ponto que nós temos que observar nessa figura é o que está circulado ali, que eu fiz questão de deixar em destaque, que é exatamente a ponte entre o fio de cima e o fio de baixo. É onde a gente rouba a energia do fio de cima para eletrificar o fio de baixo. Por que essa ponte não foi feita lá no início, antes da mola do kit para-raios? Porque se eu tivesse feito essa ponte no início, com certeza, se um raio viesse também pelo fio de baixo da cerca, porque num sistema a gente tem várias pontes como essa ao longo do caminho, algum excedente de energia ia vir pelo fio de baixo. E se a ponte está ali no início, antes do kit para-raios, o raio viria por esse fio de baixo, subiria por essa ponte para o fio de cima e chegaria no eletrificador. Simples assim, ele não passaria pelo kit para-raios. Então esse é um ponto extremamente importante que nós precisamos ficar atentos. Toda e qualquer derivação de choque, seja uma ponte como essa, seja uma ramificação para um braço de cerca que sai em outra direção, qualquer derivação da linha principal tem que ser feita depois do kit para-raios. Exatamente como vocês estão vendo nessa gravura, através daquela ponte ali que está circulada. Porque se o raio vem pelo fio de cima e ele seguir esse caminho, ele vai passar pelo kit para-raios. Agora, ele pode descer por aquela ponte que está circulada, vai chegar no fio de baixo, mas o fio de baixo está totalmente isolado, não tem contato com o eletrificador. Então o raio vai se dissipar ali no arame mesmo, em forma de calor, enfim, ele não vai atingir o aparelho. Presta muita atenção nesse detalhe que eu já vi várias cercas com esse tipo de defeito na ligação. A pessoa faz a ponte no início e depois vai instalar o kit para-raios, achando que o sistema está protegido, quando na verdade o kit para-raios não está fazendo quase que nenhuma função de proteção. Talvez ele consiga proteger alguma coisa, mas o sistema está vulnerável justamente por aquela ponte no início do sistema, antes do kit para-raios. Então, para a gente gravar, é o eletrificador, kit para-raios e depois o restante da cerca. Seja as ligações, as pontes que eu vou fazer, as derivações para uma cerca que sai para outro lado, enfim. A minha linha de saída do eletrificador tem que ser nessa ordem: aparelho, kit para-raios e depois o resto. Qualquer outra ligação que eu vá fazer é sempre depois do kit para-raios, exatamente como está nessa gravura. Se quiser, tire um print, tire uma foto da tela aí para guardar, para não esquecer. E também, se está gostando desse assunto, não te esquece de te inscrever aqui no canal, isso nos ajuda bastante a seguir trazendo conteúdos para vocês, e deixe o seu comentário, compartilhe com alguém que gostaria de saber a respeito desse assunto, que é o kit para-raios da cerca elétrica. E um último ponto ainda, aproveitando essa imagem, é em relação ao aterramento. Não se preocupe que logo em seguida eu vou mostrar imagens com mais detalhes, mais ampliadas, para que você conheça mais de perto o que são esses centelhadores, como é feita a instalação ali diretamente nessa peça do kit para-raios, mas aqui eu quero chamar atenção para o aterramento. Por quê? A gente sabe que nós precisamos ter um sistema de aterramento bem feito para o nosso eletrificador, para que a nossa cerca elétrica funcione bem e os animais sintam o choque lá e, por consequência, respeitem a cerca. Para a gente instalar o kit para-raios, um lado do centelhador vai ligado na cerca, como você observa aí na foto. A parte de baixo do centelhador vai ligado em um sistema de aterramento. Pode ser ele o mesmo do eletrificador ou pode ser um sistema de aterramento independente para o kit para-raios. E eu já vi várias pessoas defendendo um modelo, outras pessoas defendendo outro modelo. Eu já usei os dois e os dois até hoje funcionaram bem e protegeram bem o eletrificador. O que acontece nesse sistema da foto, quando é um aterramento só, tanto para o aparelho quanto para o kit para-raios, a gente vai fazer o aterramento da mesma forma que a gente sempre fez, só que vai conectar a parte de baixo do centelhador em uma das hastes que, por consequência, vão estar todas interligadas e diretamente conectadas lá no borne terra do eletrificador. E aqui fica uma dica prática que eu costumo usar bastante, é se, por exemplo, eu for
usar um aparelho que requer 3 hastes de aterramento. E se na instalação eu for usar o mesmo aterramento também para o kit para-raios, eu adiciono uma ou mais 2 hastes ao aterramento único. Então eu reforço esse aterramento para usar com os dois sistemas, tanto para o eletrificador quanto para o kit para-raios. Talvez você saiba, talvez não, mas quanto mais hastes nós tivermos no nosso aterramento, tanto melhor. A gente não pode economizar nisso. Já fica um parênteses aqui para você saber que grande parte dos problemas em cerca elétrica ocorrem no aterramento. Então, justamente por isso que eu faço esse reforço. Eu pego o número de hastes que eu preciso usar no meu aterramento principal e coloco mais uma ou duas, se nesse caso eu for instalar o kit para-raios no mesmo sistema de aterramento. Quando é um sistema de aterramento independente para o kit para-raios, aí é outro sistema que eu já vou te mostrar. Nessa outra foto é exatamente o mesmo sistema. A única coisa que difere é justamente o sistema de aterramento. Aqui nós temos um aterramento só para o eletrificador e outro aterramento só para o kit para-raios. Vejam que no sistema de aterramento do eletrificador eu tenho 3 hastes e no sistema de aterramento do kit para-raios são 5 hastes. Esse é outro detalhe que eu vejo bastante profissionais falando a respeito. Uns defendem que o aterramento do kit para-raios deve ser melhor ou deve conter mais hastes que o aterramento do eletrificador. Por que isso? Porque ele precisa ser mais atrativo para o raio. Lembra que eu falei que ele vai preferir o caminho de menor resistência, o caminho mais fácil para ele descarregar? Então, se nós tivermos mais haste no aterramento dele, isso, em outras palavras, se traduz em mais facilidade para ele dissipar do que um aterramento com menor número de hastes, que é o aterramento principal. Bom, e as minhas ressalvas quanto a isso? Eu considero certíssima a posição e a opinião desses profissionais. Já usei exatamente assim. Em algumas instalações eu fiz o aterramento do kit para-raios melhor do que o aterramento principal, mas também já fiz de colocar apenas uma haste de aterramento para o kit para-raios. E funcionou perfeitamente. Inclusive, algumas fotos que você verá de sistemas de para-raios que protegeram o eletrificador foram em sistemas assim, onde eu tinha apenas uma haste de aterramento para o kit para-raios e o sistema de aterramento principal do eletrificador tinha 3, 4, não lembro exatamente quantas, mas era um maior número de hastes lá do que no kit para-raios. O que a gente precisa entender é que a ponta de baixo do centelhador, do faiscador, tem que estar em contato com a terra e o melhor contato possível, seja com maior número de hastes do que o aterramento principal, ou seja, com pelo menos uma haste que a gente sabe que já ajuda. Não é o melhor, mas já vai ajudar. E também tem aquele outro sistema que você viu anteriormente, de fazer um aterramento só, bem feito para os dois tipos de sistemas, né? Tanto para o eletrificador quanto para o kit para-raios. Essa decisão de qual aterramento usar, se vale a pena fazer um aterramento melhor para o kit para-raios, varia muito de região para região. Pode ser que você esteja numa região com alta incidência de raios, que toda e qualquer chuva sempre dá algum problema aí na sua região, cai um raio, ocorre alguma fatalidade com animais, estraga a cerca, queima árvores, enfim. Se é uma região com problemática, porque a chance de dar um problema é muito maior do que em outras regiões, então com certeza vale caprichar no aterramento do kit para-raios, para a gente garantir ou aumentar ainda mais a proteção do eletrificador, né, se a gente está nesse tipo de ambiente aí onde a incidência de raios é alta. Aqui na minha região, nas propriedades onde eu instalo cerca elétrica, a gente não tem tanto esse problema. Acontece, mas é muito raro. Então, na maioria das vezes, o kit para-raios ali com uma haste, ou ligado diretamente no aterramento principal, que é 95% das minhas instalações eu faço assim, já fica tudo muito bem feito, tudo bem protegido e a chance de dar um problema aí é minimizada. E aí temos fotos de algumas das minhas instalações para mostrar os diferentes tipos de centelhadores e também a questão do aterramento separado. Ó. As duas cercas aí estão com o kit para-raios ligados a apenas uma haste de aterramento. A foto da esquerda usa aquele centelhador ou dispositivo para-raios de porcelana. Por dentro, ele tem umas pastilhas de carvão ativado, que até hoje eu não sei exatamente qual a função disso. O fabricante me falou, na verdade, a empresa que vende esse centelhador, né, o responsável técnico lá, me falou que tem essas pastilhas e que são importantes.
mas exatamente o porquê, qual a função delas, ele não me explicou. Até porque essa empresa que vende não é a que fabrica, eles compram de outro fabricante e revendem. Então eu já tentei ir atrás dessa informação e realmente não sei. Se você sabe, por favor, deixe essa informação para nós aqui nos comentários que vai ajudar bastante. E da foto da direita é um centelhador, que é o mais comum, mais barato até do que o de porcelana, que é o de plástico. A diferença é que o material todo dele é feito em plástico e tem aqueles parafusos que fica um de ponta para o outro. E é por ali que o raio vai faiscar, vai centelhar e vai descarregar no solo. Eu te confesso que até hoje eu nunca vi um centelhador de plástico quebrado. Nunca vi se o raio passou por ele, enfim, não tive a chance ainda de ver a ação de um raio numa cerca instalada com esse tipo de kit para-raios, né? Com esse tipo de centelhador de plástico. Tem gente que diz que ele quebra totalmente quando o raio passa por ali, mas realmente eu nunca vi. Parece coincidência, mas nas cercas que eu instalei com o centelhador de porcelana, é muito mais fácil a gente ver quando um raio passa por ele, porque ele quebra. Você já vai ver algumas fotos ali de como funciona, até algumas dicas de manutenção. E foi aonde eu consegui perceber justamente a eficiência desse tipo de sistema. Como ele se comporta quando um raio cai na cerca e ele consegue proteger o eletrificador. Mas para você saber, são basicamente esses dois tipos de centelhador que você vai encontrar. O kit para-raios, o restante dele é a mesma coisa, é o isolador de canto, a castanha, e uma mola galvanizada. O que muda é o centelhador. Você vai encontrar o de porcelana, que é um pouco mais caro, e tem esse mais baratinho, que é até mais fácil de encontrar, que é o de plástico. E a instalação é exatamente como você está vendo nas fotos. Sai um ladrãozinho ali do fio positivo, entra na parte de cima do centelhador, e na parte de baixo sai outro cabo e vai ligado na haste de aterramento. Simples assim. A única diferença é que o centelhador de porcelana, ele tem lado certo. Ele tem a parte que vai ligada na cerca e tem a parte que vai ligada no sistema de aterramento. O de plástico não. Tanto faz você ligar qualquer um dos lados do parafuso ali que vai ficar certo. Ele não tem o lado específico para ser instalado. E nessas outras fotos, são sistemas onde o aterramento do centelhador, do kit para-raios, é o mesmo do aterramento do eletrificador. Também são fotos das minhas instalações. Vejam que é o mesmo kit para-raios, com centelhador de porcelana. Na foto da esquerda, é uma cerca 100% positiva. Os dois fios têm choque. Então você pode perceber que eu fiz a ligação da parte de cima do centelhador no fio de cima, que é onde está ligado o eletrificador, e da parte de baixo ali eu puxei para a haste de cobre do aterramento, que é o mesmo aterramento do eletrificador. E veja que depois do poste ali, depois que eu fiz a instalação do centelhador, é que eu fiz a ponte do fio de cima para o fio de baixo. Lembra que eu expliquei lá naquele outro esquema que essa ponte deveria ser feita sempre depois do kit para-raios? Então tá aí para provar como é a maneira certa, né? Como eu faço nas minhas instalações. Assim, se o raio cair lá no fim da cerca e vier em direção ao eletrificador, ele vai chegar naquela ponte, ele pode optar por seguir o caminho pelo fio de cima e ele já vai descarregar ali no centelhador. Se ele passar a ponte para o fio de baixo e tentar seguir em direção ao eletrificador, não vai ter problema nenhum, porque depois eu não tenho nenhuma outra ponte, ele vai terminar lá numa castanha, vai dissipar e não vai atingir o aparelho. Então essa é a forma correta para a gente instalar aí nessas cercas onde todos os fios têm choque, em cercas 100% positivas. E na outra foto é uma cerca mista, uma cerca onde o fio do meio é um fio neutro ou, como a gente costuma dizer, o fio negativo. O fio de cima e o de baixo tem choque e o fio do meio não tem choque, ele está ligado ao aterramento. Então essa é outra forma de instalar. Ó. Veja que a parte de cima do centelhador está ligado no fio de cima da cerca, que seria o fio principal, aonde está ligado o eletrificador, e a parte de baixo do centelhador, que deveria ser ligado a um sistema de aterramento, está ligada no fio do meio, que é o fio neutro. E o porquê eu fiz assim? Para otimizar ainda mais. Um fio neutro, ele além de estar ligado no aterramento principal do eletrificador, ao longo do caminho ele tem aterramentos auxiliares, que nada mais são do que hastes ligadas a esse fio negativo para potencializar a eficiência de toda a cerca elétrica. Então, esse fio negativo, em regiões muito secas, em regiões de solo muito arenoso, é indispensável para que a cerca elétrica funcione bem e que os animais sintam o choque ao encostar no arame. Usando esse tipo de cerca, positiva e negativa, a gente pode usar essa estratégia que eu usei. Inclusive, essa foto aí é de uma cerca que eu usei
para fazer a gravação das aulas do meu curso online. Se você não sabe, eu tenho um curso, que são videoaulas gravadas, que se chama Dominando a Cerca Elétrica. Se você tiver interesse em aprender um pouco mais e saber quando a gente vai abrir uma nova turma, eu te convido para participar de um grupo de WhatsApp que está aqui na descrição desse vídeo, está ali o link, é só clicar, você vai entrar nesse grupo, é totalmente gratuito, o objetivo principal é compartilhar mais conteúdo sobre cerca elétrica, você ter a chance de tirar sua dúvida diretamente comigo, de dividir o seu conhecimento, as suas experiências, ou até aprender com o conhecimento e as experiências de outros colegas, para a gente falar literalmente só sobre cerca elétrica e todos aprendermos juntos. E é claro que quando tivermos novidades sobre o curso, se você tem interesse em aprender mais sobre essa tecnologia e literalmente dominar a cerca elétrica, a gente vai divulgar por ali e é uma forma de você receber essas informações em primeira mão. Beleza? Então, convite feito. Depois que você assistir o vídeo, já vai aqui na descrição, clica ali no link do convite e participa lá do grupo com a gente. Voltando para o assunto da cerca da foto da direita, essa é uma estratégia muito interessante de usar, então, em cercas positivas e negativas. Vejam que ali o fio do meio está ligado através do cabo amarelo que vocês enxergam às hastes de aterramento, que é o mesmo aterramento do eletrificador. Claro que aquele cabo amarelo ali não tem nenhum contato com o fio de baixo, que é um fio vivo, né? Que é um fio que tem choque. Então tudo tem que estar muito bem isolado. E notem que na foto da cerca da esquerda, cerca de 2 fios, o centelhador está preso ao poste. E na outra foto, o centelhador está solto, somente preso nos arames. O porquê disso? Eu já vou te mostrar logo em seguida. E aí estão fotos de como fica o centelhador depois que um raio atinge esse sistema e essa peça. Ele literalmente quebra a parte de trás ali, ó, aquela camada ali que parece um gesso, ela simplesmente se solta, como na foto da esquerda, que ela saiu inteira, ou ela quebra ali em vários pedaços, depende muito da força do raio. E aí essa parte interior do centelhador fica exposta, ó. Pode ver na foto da direita que tem aquelas pastilhas de carvão ativado que eu te falei há pouco, que eu não sei exatamente qual é a função dela. Nessa mesma foto da direita você consegue ver um centelhador novo e um que foi danificado por causa da ação de um raio. Quando a gente vê, né, a gente está monitorando a cerca e percebe que o centelhador está sem a parte de trás, a gente pode concluir com total segurança que foi por causa de um raio, de alguma descarga elétrica. E aí a gente tem que fazer a substituição imediatamente, porque dessa forma o nosso eletrificador vai estar desprotegido. Então a gente faz a substituição, simplesmente troca uma pecinha pela outra e vida que segue. Cerca 100%, aliás, cerca 90 e poucos por cento protegida com esse centelhador novo. E aqui algumas fotos das minhas instalações também, que a gente vai registrando até para poder ter material e conseguir explicar melhor, né? Ficar mais didático para vocês conseguirem enxergar, afinal, vocês estão me vendo aqui sentado falando sobre a cerca elétrica, eu não estou diretamente no campo mostrando. Então, através das fotos, a gente consegue entender muito bem como é que funciona tudo isso, ó. A primeira foto da esquerda ali, a gente observa um centelhador quebrado ali, ó. Vejam que a parte de trás não existe mais, já quebrou, enfim, deve estar no chão ali. A gente sabe que aquela peça tem que ser trocada. Vejam que ele está preso ali ao poste, à estaca, à lasca, não sei como é que você chama na sua região, mas nessa estrutura de madeira, através de parafusos. E eu nunca coloco ele justo na estaca, ele sempre tem que ficar com uma folga, que é para eu poder enxergar se um raio passou por ali. Senão ele fica muito justo, pode ser que um raio tenha passado e ali atrás o centelhador quebrou, mas como está muito aderido à estaca, eu não vou conseguir enxergar. E aí pode estar quebrado e eu passar, olhar e não ver nenhuma diferença e o aparelho seguir desprotegido. Então é muito interessante a gente deixar essa folga para a gente conseguir olhar depois de uma chuva, né, onde tenha caído raios, enfim, esses temporais aí mais fortes, a gente conseguir verificar se o kit para-raios ali, se o centelhador está intacto. O outro ponto, meu amigo, que a gente deve ficar muito atento é em relação à mola do kit para-raios. Geralmente as molas que vêm nos kits para-raios que tem o centelhador de plástico são molas de menor qualidade, são molas de diâmetro menor e a galvanização também não é lá isso tudo. Vejam ali na foto do meio a diferença entre uma mola com poucos meses instalada no campo, a mola de um centelhador desses mais comuns, né, um kit para-raios dos mais baratos,
e ali tem outra mola já de qualidade muito maior. Vejam que a mola, o diâmetro das argolas é maior e a galvanização também é muito melhor. Claro que aí ela está nova, recém tinha tirado da embalagem, mas ela permanece assim dessa forma durante muito tempo sem apresentar ferrugem. Isso tudo o que influencia é a qualidade da galvanização. Quanto mais galvanizada ela for, menor a chance de ocorrer a ferrugem, e isso atrapalha não só a questão da proteção do eletrificador, mas a questão da condução do choque do eletrificador para o restante da cerca. Você deve ter percebido que, com o isolador de canto ali interrompendo a passagem do choque, por onde que o pulso elétrico lá do aparelho vai passar para eletrificar todo o sistema? É justamente por essa mola. E se nós tivermos uma mola enferrujada dessa forma, isso vai matar com certeza toda a força do choque. Ele já vai sair dali fraco e vai chegar com uma voltagem muito baixa lá no final. Portanto, fique atento à qualidade da mola. Aqui nesse ponto surge uma dúvida. Se a mola é uma resistência para a passagem do raio no caminho do fim em direção ao eletrificador, então ela deve ser uma resistência também para a passagem do choque do eletrificador para o final da cerca. Essa é uma dúvida que eu também tinha, mas eu descobri que essa mola ela é projetada para não interferir na intensidade da corrente elétrica do pulso que sai pelo eletrificador. Então, se for uma mola de boa qualidade, bem galvanizada, não tem problema nenhum. O pulso elétrico vai passar por ali simplesmente de forma fácil, né, sem resistência nenhuma. Agora, para o raio, aí sim, ele vai ter mais dificuldade, é por uma questão mais física, e eu também não tenho tanta competência técnica para te explicar exatamente os detalhes. Mas o que eu posso te garantir, e o que você precisa entender, é que uma mola de boa qualidade não vai interferir na força do choque que vai chegar para o restante da cerca, mas ela interfere bastante como um freio para o raio que atinge o arame da cerca em algum ponto e vai querer chegar no eletrificador e danificá-lo. E na foto da direita ali, de novo, eu trouxe o centelhador de plástico para a gente ver, até com um pouco mais de detalhes, né, ter uma visão mais aproximada dele. Uma dificuldade que eu tive com esse tipo de centelhador é na regulagem ali dos parafusos. Quando a gente está usando um eletrificador forte e a nossa cerca não é tão longa, que o eletrificador está mandando choque ali com toda a força, que não tem, ele não está sendo muito exigido, geralmente fica faiscando ali entre um parafuso e outro. E aí a gente tem que estar achando a regulagem certa, a distância entre os parafusos, para que a gente não crie um curto ali e não dê fuga de energia para a parte da haste de aterramento. Senão a gente vai comprometer todo o funcionamento da cerca. Então, quem estiver usando esse centelhador, tome cuidado com isso, porque se os parafusos estiverem muito próximos, vai acontecer de ficar faiscando ali e isso compromete a força do choque na cerca. Então tem que achar a regulagem certa ali para que isso não ocorra e o restante da cerca funcione normalmente. E de novo, ele não tem ordem certa para ser instalada, qualquer um dos parafusos pode ser ligado na cerca quanto na haste de aterramento, você escolhe o lado que quer instalar e para fixar ele na madeira também, ó, dessa forma ele ficou totalmente aderido à estaca, porque ele não vai quebrar uma parte de trás como acontece no centelhador de porcelana. O que os fabricantes informam é que essa peça de plástico toda ela vai quebrar, então não tem importância dela ficar bem junta ali ao poste, né? Se passar um raio por ali, talvez aquela peça ali vai ficar em pedaços, né? Mas, como eu disse para vocês no início do vídeo, eu ainda não tive a chance de ver um centelhador desses quebrado ou danificado por causa de um raio. E aqui algumas dicas práticas de instalação, e o interessante é que essa foto da esquerda, onde tem um espaçamento ali, um espaçador entre o centelhador e o poste, eu acabei aprendendo com um aluno do meu curso, do Dominando a Cerca Elétrica, que eu te falei há pouco. Ele me mandou umas fotos perguntando algumas coisas, e em uma dessas fotos tinha exatamente um modelo de centelhador instalado assim. E eu acabei prestando atenção e perguntei para ele como é que ele tinha feito, da onde que ele tinha tirado aquilo. E aí ele me falou, não, tu tinha ensinado que ele não pode ficar muito justo, né, no poste para a gente poder verificar a parte de trás. Então eu acabei usando esse espaçador, que nada mais é do que uma mangueirinha ali, que vai por fora do parafuso e não deixa o centelhador ficar encostado no poste. E assim fica fácil o monitoramento e ele fica bem firme ali. E a partir dessa dica do meu aluno, eu acabei usando em todas as minhas instalações, porque fica
um acabamento interessante ali no serviço e fica fácil de quem vai manejar a cerca, de quem vai monitorar, poder verificar se o centelhador está intacto ou não. Então essa é uma dica prática bem interessante para não deixar o centelhador solto, como no caso da cerca aí da foto da direita, que é aquela mista, né, com fio positivo e fio negativo. Ali eu não tinha nenhuma lasca perto, até poderia ter colocado, se fosse o caso, mas como ele está preso numa distância pequena entre o fio de cima e o fio de baixo, não tem problema nenhum. O gado não vai chegar ali, porque se tentar encostar ali próximo, ele vai tomar choque em algum daqueles parafusos. Enfim, o gado, depois de aprender a respeitar a cerca, ele não vai mexer. E eu instalei naquele ponto para ficar próximo da última haste do aterramento principal, porque eu queria usar só um aterramento. Se eu fosse instalar aquele centelhador mais próximo da estaca, para deixar ele preso, como na foto da esquerda, eu teria que colocar uma haste ou duas a mais para dar o comprimento para eu poder ligar tudo no mesmo aterramento. Então, por uma função de facilidade na instalação, de praticidade, eu optei deixando ele solto assim e até hoje está lá funcionando muito bem. Falamos bastante em relação ao centelhador, mas não falamos da instalação da mola. Mas é porque não tem segredo nenhum. Alguns detalhes interessantes que a gente precisa saber. O espaçamento da mola. Vejam ali que eu estou instalando, um lado já está preso no arame e eu estou apertando o grampo ali que fixa a mola no arame. Geralmente eu faço a medida da castanha em relação a um lado da mola de 1 palmo. Isso dá entre 20 e 25 centímetros, tá? Algumas empresas recomendam a gente deixar a mola aberta em 50 centímetros. Então, o meio vai ser o isolador de canto e a gente deixa 20, 25 centímetros para cada lado. Exatamente como você está vendo ali na instalação. O cuidado que a gente deve ter é de fixar muito bem, de apertar bastante esses grampos, porque essas molas, como são de boa qualidade, como essa da foto, ela tem essa força de elasticidade. E se ficar frouxo ali o grampo no arame, ela vai correr e vai se juntar ali no isolador de canto, ficando sem abertura nenhuma. Então ela precisa ter esse espaçamento tal que os elos não fiquem encostados para não gerar resistência até mesmo para a passagem do choque que vem do aparelho. Então é justamente por isso que os fabricantes recomendam deixar 50 centímetros, que é o espaçamento ideal ali para a gente não causar nenhum problema para a cerca e conseguir aumentar a proteção do aparelho. E aqui uma última foto te mostrando em detalhes a instalação do centelhador de porcelana. Esse centelhador vem escrito cada parte, né, onde a gente deve conectar. A parte de cima dele vem escrito fence, que significa cerca. Inclusive, é uma parte do nome da minha empresa especializada em cerca elétrica. O nome da minha empresa é Fence Tech, e fence vem justamente de cerca. Então é justamente essa parte que está escrito fence que você vai ligar no fio positivo da sua cerca elétrica. E a parte de baixo vem escrita ground, que significa basicamente solo. É onde você vai ligar ou no fio negativo ou no aterramento tanto exclusivo do kit para-raios ou no aterramento principal do eletrificador. É exatamente assim a forma que a gente instala o centelhador. Essa foto, inclusive, já circulou bastante aí na internet, eu já vi outros perfis que falam sobre cerca elétrica, que falam sobre assuntos correlacionados, compartilhando essa foto e acabaram nunca me dando os créditos, mas essa foto eu tirei de uma das minhas instalações justamente para explicar para uma pessoa como é que era a instalação. Geralmente, eu levo um kit para-raios para as minhas instalações e já levo um centelhador de reserva para deixar na propriedade. Para a pessoa, assim que precisar trocar, ela já tem a mão ali, faz a troca e o sistema segue protegido. E o que eu faço? Eu pego o centelhador e, para não haver erro da pessoa esquecer o que é fence, o que é ground, eu deixo atrás ali naquela partezinha de gesso que tem esse centelhador, escrito a caneta. Eu boto um sinalzinho de mais na parte que vai ligada no fio positivo e um sinalzinho de menos na parte que vai ligada no aterramento ou no fio negativo da cerca. Assim a gente diminui a chance de dar alguma confusão e a pessoa depois instalar esse centelhador de forma errada. Beleza, meu amigo? Espero que tenha gostado do conteúdo dessa aula, que tenha tirado as suas dúvidas. Se ainda ficou algum questionamento, aproveite para deixar aqui nos comentários, será um prazer te responder. Se tiver alguma sugestão de temas que você queira que eu grave e traga aqui para compartilhar, também deixe nos comentários. De novo, fica o convite, né, o reforço para você participar desse grupo do WhatsApp. É totalmente gratuito, é para a gente juntar pessoas que queiram realmente aprender mais sobre cerca elétrica e dominar esse sistema, seja para
resolver os problemas dentro da propriedade, ou até mesmo aqueles profissionais que querem obter mais conhecimento para prestar serviço nessa área onde o mercado aí está com uma alta demanda por especialistas em cerca elétrica. Eu mesmo não consigo dar conta de todos os serviços que chegam e cada vez mais estou aqui usando o meu tempo para dividir o meu conhecimento e formar, capacitar cerqueiros profissionais para que consigam executar os projetos, né, com bastante sucesso no campo. Existem vários projetos hoje de pastejo rotacionado, envolvendo a cerca elétrica, evidentemente, mas que não saem do papel justamente porque faltam profissionais que tenham a habilidade, que tenham o completo domínio da tecnologia para garantir que a cerca vai funcionar. E dessa forma eu vou contribuindo aí com o nosso agronegócio, que é uma das minhas missões, um dos meus objetivos, tanto pessoais como profissionais, que é da minha forma, do meu jeito, através da cerca elétrica, do conhecimento que eu compartilho, impulsionar ainda mais o nosso agronegócio, que mantém principalmente o nosso país ainda de pé, e que é uma atividade tão nobre aí, onde a gente coloca comida na mesa de todas as pessoas. E o mais importante, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, que isso vai nos dar mais força, mais motivação para a gente seguir trabalhando nessa linha e dividindo o nosso conhecimento para que você, de fato, consiga dominar a cerca elétrica. Um abraço e até a próxima!